Vamos então começar a terceira parte desse capítulo. Nós paramos aqui. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida em sérias condições de enfraquecimento. Anacleto deteve-se mais respeitoso. Aqui, disse ele, sensibilizado. Temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias noite adentro, a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recebe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. Então nós vemos aqui que a prece para ela não é só um refúgio, não é só um caminho que a coloca em contato com os planos superiores. É também uma forma de alimentação energética para ela e para o feto que está no ventre. Em seguida, indicou a região do útero e ponderou: observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Efetivamente, aderindo ao saco de líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas vagueando em várias direções dentro do sublime laboratório de forças geradoras. Dando-me a perceber seu fundo conhecimento da situação, Anacleto continuou: se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblasto, que é a estrutura embrionária a partir da qual se formará os tecidos e órgãos do embrião. E o fim da luta será o aborto inevitável. Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que lhe seria o filho no porvir. Foi o chefe da assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração, explicando: não obstante a fé que lhe estorna o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de todo a tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Então aí a gente vai ver, né, que apesar da fé, apesar da oração, de toda a ajuda, ela, pela tristeza angustiosa, pela dificuldade que ela passa, por tudo que ela está passando, ela tem esses sentimentos de tristeza, esses sentimentos que fazem com que as suas energias baixem, com que baixe a sua vibração, e isso atrapalha mais até do que a subnutrição a qual ela está ali sendo forçada a conviver. Há 6 dias permanece desalentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos preciosos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, então, além dela suportar a carga dos próprios pensamentos que ela mesma vem produzindo pelos seus sentimentos e pelas suas emoções, quer dizer, provas essas que são responsabilidade dela, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro que se apoia na coragem e na resignação da mulher. Como ela baixa a sua vibração, ela acaba absorvendo as vibrações, as energias deletérias do pensamento, dos sentimentos do companheiro.
As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica em condições anormais e por isso vemo-las congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Então nós vemos aqui o feto sendo prejudicado, a mãe sendo prejudicada mais pelos pensamentos e sentimentos que ela cria para ela mesma, pelos pensamentos e sentimentos que o companheiro cria, e ela, por baixar a sua vibração, acaba também assimilando e fazendo aquele círculo vicioso dos pensamentos e sentimentos deletérios. Isso está prejudicando muito mais a criança e a ela do que a falta de alimentação. Estupefato ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares, recomendando-lhe alguma coisa. Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. A imposição das mãos, o passe. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina. Vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídico-pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Intensificando minha admiração, o novo companheiro, dando os passes por terminados, esclareceu: não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor de urina, será alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Foi então que se aproximou de Anacleto o servidor a quem me referi, trazendo-lhe uma pequenina ânfora que me pareceu conter essências preciosas. O orientador do serviço tomou-a zeloso e falou: agora é preciso socorrer a organização fetal. A alimentação da genitora, por força de circunstâncias que impedem de sua vontade, tem sido insuficiente. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno, destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Olha que coisa linda, o plano espiritual ali fornecendo alimento, fornecendo energias para aquele embrião. Porque a mãe, e com certeza o embrião tem esse merecimento também, a mãe tem. A gente vê aqui que ela tem esse merecimento, eles já estão auxiliando. Pena que ela não está vigiando ali os seus sentimentos, os seus pensamentos, senão ela e o embrião estariam em condições melhores. Expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que fora testemunha, considerou o generoso auxiliador: não podemos abandonar nossos irmãos na carne ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa por meio da prece. A prece é sempre o divisor de águas. A prece faz sempre toda a diferença em todos os sentidos, em todos os lugares, em todas as situações. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará depois da morte do corpo
novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Olha que coisa linda, e a certeza que a gente vai continuar trabalhando, vai continuar se desenvolvendo, que nós vamos desenvolver o amor que existe em nós, porque nós temos esse germe em nós temos essa semente de amor em nós. Eu vou repetir. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará depois da morte do corpo novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro, tal a densidade da matéria mental fulminante que o cercava. Aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho e, fim da operação, observou-me. Um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. Por isso que eu coloco sempre, repito e vou repetir inúmeras vezes, é absolutamente necessário se ler o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, para entender o pensamento na nossa vida, a força do pensamento, a força da vontade, a força da oração, né? Temos que ler e estudar profundamente a importância desse livro. Depois que eu terminar toda essa série de André Luiz, eu vou colocar aqui no canal esse livro, Pensamento e Vida, de Emmanuel. Um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. O chefe da assistência magnética ia estender-se talvez em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso. Estimaria receber a sua orientação em um caso de, abre aspas, 10ª vez, fecha aspas. Trata-se de nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço, que acusavam enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio, depois de longa perquirição. Entretanto, apenas podemos aliviar. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo até que adote nova resolução. Isso é um dos ensinamentos importantes que vemos nesse livro. Todos que procuram a casa espírita, todos que procuram ajuda, atendimento, auxílio em qualquer casa de trabalho do bem, será auxiliado por 10 semanas, pouco menos, de 3 meses. Após 10 semanas, se o plano espiritual verificar o esforço, a determinação, a vontade de se ajudar, de se modificar, de se transformar, o auxílio continua. Se não houver da parte daquele que está buscando auxílio, vontade, trabalho, esforço, o plano espiritual o deixará à sua própria sorte, para que ele aprenda, infelizmente com a dor. Porque o problema vai voltar, vai se agravar, e quando ele realmente tiver vontade de se modificar, ele vai buscar auxílio de novo, e aí o plano espiritual vai auxiliá-lo se houver nele realmente esta vontade de trabalhar em benefício próprio.
Então aqui ele continua. E dirigindo o auxiliar acentuou. Poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Não deve retirar essa carga de força destruidora. Deve pura e simplesmente atenuar, dar-lhe uma melhora. É um passe paliativo, digamos assim. É o que ele quis aqui. Poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar, né? Não deve retirar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. A missão é de amparar os que erraram, mas aqueles que não querem se modificar, que querem continuar errando, não é missão dele fortalecer os erros. Se quer continuar errando, que continue a sua própria sorte. Percebendo o meu espanto, Anacleto explicou. Nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Eu vou repetir. Há pessoas que procuram, elas procuram, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pela sua falta de vontade de mudar. Elas procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria por 10 vezes. Então, por 10 vezes, por 10 semanas, por 10 vezes de tratamento, o plano superior socorre. É o que ele diz aqui. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamos-los dos fluidos deletérios em que se envolve por deliberação própria por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores. Eu vou repetir, não é da cabeça dele, não é daquela casa, são instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Poderemos aliviá-los, aliviar um pouco a dor, dar um passe ali de alívio, mas nunca libertá-los. Eles não podem ser coniventes com o erro. Precisa haver o esforço próprio, ou seja, o merecimento. Depois de ligeira pausa e sentindo que eu não me atreveria a interromper-lhe os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Então, uma forma educada de dizer que ele é teimoso, voluntarioso, antipático, né? Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império dos seus pontos de vista. Aquele que acha que sabe tudo, acha que é dono da verdade, quer dizer, o império dos seus pontos de vista, sem analisar o ponto de vista dos outros, sem se colocar no lugar do outro, né? Então é uma pessoa difícil. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia.
Tornou-se por isso mesmo o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência à prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve. Ele não ouve, ele não quer se modificar, ele não quer se transformar. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confia, em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora, temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós, com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. Profundamente edificado com o processo educativo, ousei perguntar: qual a medida de tempo estipulado para os casos dessa natureza? O interlocutor, porém, assumindo atitude discreta, contornou a pergunta e respondeu: varia de acordo com os motivos. O efeito obedece à causa, ou seja, cada caso é um caso. Porque ele está perguntando aqui qual é o tempo que vai levar para vocês darem ajuda para ele de novo. Aí ele coloca: cada caso é um caso. Depende da vontade, depende do esforço, depende de cada um de nós. Anacleto prosseguia, auxiliando, enquanto eu me perdia em profundas considerações de ordem superior. Depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza e intensidade a função da dor no campo da justiça edificante. Então ele está ali entendendo como ele, pela própria vontade, pela ignorância, pela falta de vontade de se modificar, vai cada vez mais criar a dor e a enfermidade, que é a consequência dos pensamentos, dos sentimentos, a dor através da enfermidade que ele cria nele. E se isso servir para ele aprender, ele aprendendo com a dor vai buscar se transformar. Então aqui ele coloca: depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza a intensidade a função da dor no campo da justiça edificante. Aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovava-me as concepções referentemente a socorros e corrigendas. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. Ele ama profundamente, ele é profundamente misericordioso. O Senhor é profundamente misericordioso para conosco, mas jamais vai passar a mão na nossa cabeça enquanto nós estivermos fazendo besteira. Jamais vai perder a oportunidade de nos educar. Porque da mesma forma que o nosso filho pede para não ir à escola, para não estudar, para não fazer a lição de casa, e nós, sabendo o quanto isso é necessário para o aprendizado dele, mesmo ele ficando chateado, batendo porta, ficando bravo conosco, nós vamos forçá-lo a ir à escola, vamos forçá-lo a estudar, vamos fazer com que ele aprenda as lições que são necessárias para que ele cresça e se transforme num homem digno, num homem com aprendizado, num homem com instrução, num homem de bem ou numa mulher de bem, aqui o homem no sentido de humanidade. Por mais que ele se volte contra nós, nós sabemos que estamos fazendo o que é melhor para ele. Deus também sabe que é duro às vezes ver o sofrimento de um filho,
mas a gente sabe que aquilo pelo qual ele está passando é absolutamente necessário para que ele aprenda. É assim que Deus age conosco, da mesma forma que nós agimos para educar os nossos filhos, com muito amor, mas com atitude, como diz o japonês, quem ama, educa, com atitude para educar, para que a gente aprenda, para que a gente se eduque, para que a gente cresça, se melhore. Foi Alexandre que, ao reaproximar-se de mim, chamou-me à realidade. Os trabalhos haviam terminado. Abraçando-me às despedidas, Anacleto acentuou: será sempre bem-vindo. Volte ao nosso setor quando quiser. Seu concurso ser-nos-á valioso estímulo. Não encontrei expressões para corresponder-lhe à generosidade humilde, mas creio que o devotado auxiliar compreendeu meu olhar de profundo reconhecimento. E acompanhando meu instrutor de volta à nossa colônia espiritual, reconheci que meu entendimento se dilatava como se nova fonte de luz me borbulhasse no coração. Somos também gratos a André Luiz do fundo do nosso coração, porque com esses ensinamentos, com essas palavras, André Luiz nos ensina, nos educa, nos ajuda a entendermos o processo de trabalho na casa espírita, o processo de trabalho num passe, o processo necessário do crescimento, da educação, da dor, do crescimento, para que nós possamos nos melhorar, para que possamos aprender. E vamos, no próximo e último capítulo desse livro, continuarmos estudando e aprendendo com André Luiz.